máximos e mínimos. Então considere, pessoal, esse aqui em azul, o gráfico da função y igual a f de x. E aí eu destaquei alguns pontos aqui, o ponto x1, x2, x3 e x4. Então note o seguinte, ó, que a função f ela vai crescendo até o ponto x1, depois ela decresce até o ponto x2, depois ela cresce novamente até o ponto x3, depois decresce até o x4 e depois cresce novamente. Certo? Então esses pontos x1, x2, x3 e x4 são chamados extremantes da minha função f. Certo? São extremos, são pontos extremos ou extremantes. Por quê? Porque eles são, localmente aqui, são pontos onde a função atinge mínimo ou atinge o máximo. Tá? Então os valores f de x1, que é esse aqui, e f de x3, que é esse aqui, são chamados máximos locais ou máximos relativos também. Por que são máximos locais? Porque são máximos ali próximo. Né? Então, próximo de x3, esse é o ponto onde a função atinge maior valor. A mesma coisa aqui, próximo de x1. Agora, se eu comparar de modo geral, olha só, de modo geral, esse aqui é maior do que esse aqui. Então, esse aqui é um máximo que a gente fala global. Né? Então, global significa no conjunto todo. E local é apenas numa vizinhança. Tá? Então, os valores f de x2 e f de x4 são chamados de mínimos locais ou mínimos relativos também. Por quê? Porque numa vizinhança deles, próximo desses pontos, a minha função atinge um valor mínimo. Tá? Formalmente definindo, uma função ela tem um máximo local ou um máximo relativo em um ponto C, se existir um intervalo aberto I que contém C, de tal forma que o valor da função em qualquer ponto deste intervalo I que contém C, ele é menor que o valor da função no ponto C. Ou seja, a função atinge seu maior valor em C. Okay? Então, próximo, ou seja, existe um intervalo aberto contendo C, que para o valor da função nesses pontos são todos menores do que o valor da função no ponto C. Tá? Isso são os pontos do intervalo I que estão no domínio da minha função. Né? Por outro lado também, uma função ela vai ter um mínimo local ou um mínimo relativo no ponto C se existir um intervalo aberto I que contém C, de tal forma que o valor da função no ponto C é o menor valor da função atingido naquele intervalo. Ou seja, para qualquer outro ponto daquele intervalo, o valor da função é maior ou igual ao valor dela naquele ponto C. Então, de fato, é um mínimo local, é um mínimo naquele intervalo I. E isso, é claro, olhando para os pontos de I que estão no domínio da minha função f.